Vai começar a semana mais empolgante para o cristianismo. Hoje vamos falar com Jacó Oliveira, ele que é produtor cultural, é agente de pastoral e também é líder comunitário lá no distrito de São Bernardo. Hoje vamos falar aqui sobre a Semana Santa. Em nome de Casa Pinheiro Materiais de Construção, tudo para a sua construção. Em nome de Santa Farma, a nova farmácia de Luiz Gomes. E também do Salão Fios e Formas, na Honório Bernardino. Entrevias com Erivaldo Silva. Conosco aqui nos estúdios da TV Sertões Brasil, Jacó Oliveira. Ele é produtor cultural, é agente de pastoral e também é líder comunitário. E hoje a gente aqui, nessa conversa, nesse podcast, vai falar sobre a Semana Santa. Boa tarde, Jacó, tudo bem? Boa tarde, Erivaldo, tudo em paz, né? Estamos aí nesse caminhar já em preparação para a Semana Santa e a gente veio aqui hoje para a gente bater um papo, não é isso? Isso mesmo, e é muito importante falar sobre a Semana Santa, o porquê da Semana Santa, já que há uma distinção bastante falada, tanto da parte religiosa, como também, se a gente for olhar do lado da Igreja Católica, como também das igrejas evangélicas. Para as igrejas evangélicas, toda semana é santa, já para a Igreja Católica é mais esse período que se fala nesse tema de Semana Santa. Qual a diferença que existe para você? A Igreja Católica ela tem toda uma preparação, né? Por exemplo, a gente passa os 40 dias, o período da Quaresma, nos preparando para a grande festa da Páscoa, da Ressurreição, que nós celebramos. E no Advento, nós nos preparamos para o nascimento do menino Jesus. Então, a igreja ela nos convida a nos prepararmos bem, não fazer somente um dia, né, de preparação, de se organizar bem para celebrar estes dois momentos fortes, que é tanto o Natal, no dia 24 de dezembro, como também a Páscoa do Senhor, a ressurreição, que a gente celebra sempre de acordo com os calendários, ou no final de abril, ou no começo de março. Todo esse período é começado lá no Domingo de Ramos, não é? Qual é a mensagem que o Domingo de Ramos passa para todos que fazem parte da religião católica? Erivaldo, no Domingo de Ramos a gente tem dois momentos fortes, tanto que a gente chama Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Nós fazemos duas recordações. A primeira é que a gente celebra aquela entrada gloriosa de Jesus como rei em Jerusalém. O povo canta, acena com os ramos, as palmas, por isso o Domingo de Ramos, e recebe Jesus como rei em Jerusalém. E na segunda parte ainda do Domingo de Ramos, a gente acompanha a Paixão do Senhor. Aquele mesmo povo que grita, Hosana ao filho de Davi, seja bem-vindo a Jerusalém, é o povo que vai gritar, crucifica-o. Então a igreja celebra tanto a memória da entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, com os ramos e o povo recebendo ele, como também a sua morte e também futuramente a ressurreição, que nós celebramos as duas festas, tanto o ramo como a entrada de Jesus em Jerusalém. Está aí o nome Domingo de Ramos. O que é o Tríduo Pascal? O Tríduo Pascal, de acordo com a nossa tradição católica, a nossa igreja, é o momento mais importante, porque nós que vivenciamos toda a Quaresma, passamos por aquele deserto junto com Jesus, chegamos na Quinta-feira Santa, que começa o Tríduo Pascal, Jesus celebra conosco a Páscoa, lava os nossos pés, diz que vai nos amar até o fim. Em seguida, ele é preso, passa ali por aquela sentença, aquele julgamento todo que vai de Herodes para Pilatos, de Pilatos para Herodes e os sumos sacerdotes. A gente celebra isso na sexta-feira, juntamente com a sua morte. O sábado é o dia do silêncio, é o dia da contemplação, é o dia da meditação, o dia da espera. E o domingo é o grande dia glorioso que Jesus ele vence a morte e ressuscita para uma nova vida. Essa parte a gente sabe que ela é mais conhecida porque quando chega o período da Semana Santa, vocês que fazem essa parte cultural gostam de realizar a Via Sacra, também o momento daquelas apresentações belíssimas que relembram, né, todo o sofrimento de Jesus
e isso fica mais claro assim para as pessoas, justamente para aquelas que não têm tanto conhecimento dentro da Bíblia, porque, na verdade, a grande parte dos católicos, eu penso assim, né, que não tem muito acesso à Bíblia Sagrada. O que é que você fala sobre isso? Verdade. O nosso alicerce, ela deveria estar na palavra de Deus, né? A igreja ela sempre recomenda que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e que todo cristão, seja católico, no caso da nossa igreja, eles deveriam ser guiados pela palavra de Deus, né? Se a gente for ver, por exemplo, numa missa, a missa ela já tem quatro leituras importantes da Sagrada Escritura. A gente tem a primeira leitura tirada lá do Antigo Testamento, um salmo para meditação, a segunda leitura retirada do Novo Testamento e a meditação do Evangelho. Então a igreja recomenda, vá para a missa, escute a palavra, coloque em prática, mas também, ao chegar em casa, pegue a sua Sagrada Escritura, leia, faça uma meditação daquilo que Jesus quer para a sua vida. Hoje conversando com Jacó Oliveira, produtor cultural, agente de pastoral e também líder comunitário lá no distrito de São Bernardo. Jacó, continuando falando sobre a Semana Santa, uma curiosidade aqui, por que se adornam as igrejas durante a Semana Santa? As igrejas elas são colocadas ou ornamentadas na cor roxa. A cor roxa para a nossa igreja, ela significa um tempo de silêncio, um tempo de espera, um tempo também de penitência. O roxo ele é usado principalmente na quaresma, assim como também no advento. Significa um tempo de espera. Como eu disse, na quaresma a gente espera Jesus que vai ressuscitar. E no advento a gente espera Jesus que vai nascer. Por que as imagens de escultura são cobertas durante a Semana Santa? As imagens, Erivaldo, elas são cobertas, isso é até interessante que tem algumas pessoas perguntando, exatamente porque digamos que elas se arrumam, digamos assim, para que possam participar desse sofrimento junto com Cristo. O foco na quaresma não são, digamos que as imagens, os crucifixos, aquilo que é exposto na igreja, que às vezes até tira a nossa atenção do foco principal. Mas as imagens, elas são colocadas um pano roxo por cima para simbolizar de que elas estão também, junto com Cristo nesse momento, esperando a ressurreição gloriosa. Logo, elas estão ali naquele tempo de espera pelo novo que vai chegar, no nosso caso da quaresma, a ressurreição de Jesus. O foco é a cruz, o foco é o sofrimento de Cristo. Você acredita que nesses últimos tempos o foco tem sido realmente mais Jesus e que as pessoas têm se afastado mais? Não falo das pessoas santas que a Bíblia relata, e sim das imagens de escultura. A imagem, ela deve nos servir como um exemplo. Por exemplo, eu vi a imagem daquele santo e aquele santo ali vem me lembrar de que ele foi importante no mundo porque seguiu a obra de Deus. A partir do momento que a imagem ela é usada como adoração, como veneração, como alguém dizendo que aquela imagem é seu Deus, isso está bem narrado na Bíblia, é tratado como idolatria. Idolatria é o quê? Eu deixar de adorar o Deus verdadeiro, que tudo criou, para poder adorar aquilo que foi criado pelos homens. Então a imagem, na Igreja Católica, ela não tem esse objetivo. O objetivo da imagem, repito, é fazer que a gente possa recordar alguém que foi importante para Deus, alguém que viveu o Evangelho na sua vida e logo se tornou importante para a igreja, um modelo a ser seguido. O que acontece no fim da missa, da ceia do Senhor? O final da missa, depois de toda a ceia ali, onde é distribuída a Eucaristia para cada um de nós, recordando a Quinta-feira Santa, quando Jesus senta e diz: esse é meu corpo, esse é o meu sangue, tomai e comei todos vós. O final da missa deve ser para nós o começo da missão. Não quer dizer que a missa acabou, que eu vou para casa agora, vou sentar, ficar tranquilo e não vou me importar com as coisas que acontecem, não vou seguir aquilo que Jesus pediu. Não. A gente pode acompanhar que no final da vida de Jesus, lá em Mateus 24, ele vai dizer: ide e fazei discípulos todos os povos.
A missa é isso. A partir do momento que ela acaba, que termina com a Santa Eucaristia, a missão do dia a dia começa. E qual é a missão? Levar a palavra, visitar um doente, fazer uma obra de caridade. Caso contrário, a missa de nada me serviu. A missa tem que ser para mim o começo da minha missão no mundo. Quando a gente fala de Semana Santa, não tem como a gente não falar desses 40 dias, da Quaresma, né, porque se mistura bastante os assuntos em se tratando de Semana Santa. Então vamos entrar agora por foco justamente na Semana Santa, somente na Semana Santa. O que comemoramos exatamente na Sexta-feira Santa? Na Sexta-feira Santa, Erivaldo, a gente comemora a obra da redenção. Ou seja, a maior prova de amor que a humanidade ela já pôde perceber, receber de um modo geral, foi a entrega total de Cristo na cruz. E como o profeta, ele vai nos dizer, o profeta Isaías, Cristo ele amou-nos até o fim. E a prova foi o quê? A última gota de água, a última gota de sangue que saiu do seu lado quando aquele soldado furou ele com a lança. Então a sexta-feira ou deve ser para todo católico um dia de muita recordação. A sexta-feira não é dia para a gente estar triste, para a gente chorar, não. É um dia que a gente deve recordar o amor tão grande que Cristo teve por cada um de nós, a ponto de dar a sua vida na cruz. Eu recordo que há um tempo atrás, na Sexta-feira Santa, os rádios só tocavam aquelas músicas mais tristes, não era? O pessoal ficava com aquele sentimento realmente, não tinha como não ser naquela época, há 20 anos atrás. Eu vejo que isso de uns tempos para cá tem mudado e quando chega a Sexta-feira Santa, hoje em dia praticamente tem se tornado apenas mais um dia comum, como se nada fosse comemorado naquela data. A Sexta-feira Santa atualmente, eu tenho percebido isso também de uns 5, 6 anos para cá, tem se tornado somente um dia feriado. É aquele dia que o pessoal sai muito para beber, sai muito. Digamos que eu saí do meu trabalho ontem, quinta-feira, e hoje, a sexta-feira, mesmo que seja santa, eu vou passar o dia todo curtindo, farreando, sem fazer uma memória, sem me lembrar daquilo que Jesus ele fez por mim na cruz, da sua própria vida. Então, a Sexta-feira Santa ela deixou de ser um dia bem celebrado, bem respeitado, para ser mais um dia de lazer que as pessoas têm feito, né, da sexta-feira. E a gente vê também que as pessoas na Sexta-feira Santa, elas têm respeitado a questão da bebida, de não beber cachaça, mas enche a cara de vinho. O que é que você fala sobre isso? Rapaz, eu acho que o erro é maior. Na verdade, eu acho isso, porque a pessoa tomar um pouco de vinho na sexta-feira faz até também a recordação da ceia, que certamente tinha o vinho, do primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, que foi ali fazer com que o vinho pudesse aparecer de 6 jarros de água, mas o exagero é o que se torna pecado, na verdade. Né? Não é a gente tomar não faz mal a ninguém, mas em exagero não serve, não adianta. Deixa eu só fazer uma correção aqui, as pessoas entre aspas, as pessoas que gostam de beber, não estou generalizando, tá bom? Sábado Santo, fala um pouquinho sobre esse dia. Erivaldo, na nossa região é um pouco difícil falar do Sábado Santo, porque assim, o sábado deveria, para os católicos, ser um dia de muito silêncio, mas hoje em dia não é mais possível, né? A gente tem as diversas manifestações culturais que culminam no sábado, como no nosso caso aqui da nossa região, são os caboclos que visitam, que dançam, que fazem aquela parte cultural bonita nas ruas também. Então não é possível mais, você dizia há pouco que a sexta-feira não é mais o que era antigamente, mas o sábado também não. Porque antes o sábado era o dia do silêncio, era aquele dia que a gente passava o dia inteiro, às vezes assistindo um filme de Jesus, que eu acompanhei muito junto com meu pai, na sessão da tarde na Globo lá, né, passando naquele momento. Então, era o sábado que a gente se preparava. Para quê? Para que de noite a gente pudesse, junto com toda a igreja, celebrar a grande vigília pascal, que é a festa que anuncia a ressurreição. Então, o sábado já foi também quieto. Hoje não, hoje o sábado é mais movimentado. Por que é que você acha que tudo isso está acontecendo, todas essas transformações? Essas transformações,
elas têm partido da igreja? Será que é quem está lá na igreja que não tem dado exemplo fiel para manter essas tradições? Ou será que isso faz parte mesmo desse tempo? Bom, é o seguinte, a gente vê que a modernidade, Erivaldo, infelizmente ela atingiu a todos, né? Infelizmente a modernidade ela chegou em todos os lugares. Acontece o quê? Antigamente, os nossos avós os mais antigos, seu pai, o meu, minha mãe e tal, eles tinham aquele costume de dizer que a igreja estava o quê? Moldando o mundo, estava mostrando como o mundo deveria seguir, respeitar mais a Deus, amar mais o próximo, enfim. Hoje está sendo o contrário. O mundo, ou a igreja, ela está sendo deixada ser moldada pelo mundo. Se eu não faço uma coisa, eu como agente pastoral, eu como, às vezes, padre, bispo, alguém que está lá em cima, no alto escalão da igreja, se eu, por exemplo, não faço alguma coisa para, às vezes, atrair, eu acho que a quantidade dos meus fiéis vai ser mais importante do que a qualidade. Hoje se preocupa muito com isso. A quantidade é mais valiosa do que a qualidade. Logo, eu estou fazendo tudo para que eu possa atrair os que estão fora para dentro. Então, essa modernidade também, como você perguntava por que está tendo essas mudanças, essa modernidade faz parte de tudo isso, né? Atrair o que está fora para poder participar com os que estão dentro. O que a Igreja Católica celebra no domingo de Páscoa? O domingo de Páscoa, ele é iniciado no Sábado Santo, como eu falava sobre a importância da vigília. A vigília pascal, para todo católico, deve ser a festa mais importante. Não tem a festa do padroeiro que ganhe, não tem o São João que ganhe, não tem uma festa que acontece na igreja que seja mais importante do que a vigília pascal. E por que o Sábado Santo na questão? Por quê? Porque é no sábado que nós deixamos Cristo, que ficou lá na sexta, né, crucificado, depois sepultado, nós recebemos Cristo de volta e com ele a anunciação da ressurreição do Senhor. E no domingo, bem cedo, tem até um evangelho que diz que as mulheres foram bem cedo para poder ver o sepulcro. Quando chegou lá, viu que já estava aberto. Então, um domingo bem cedo, desde madrugada, a gente já acolhe a ressurreição, o Cristo que volta para a vida e destrói de uma vez por todas a morte. Para a gente concluir, eu gostaria que você falasse aí mais um pouquinho com relação a algo que você tem em mente. De repente, quando a gente vem assim para um momento como esse, a gente se prepara, eu vou falar isso, eu quero falar isso, e de repente aqui a gente não pergunta o que você queria exatamente falar. Tem algo que você queira acrescentar assim, de importante com relação à Semana Santa? Bom, é convidar, né, a todos a vivenciar bem esse tempo de Semana Santa. Tanto, sei que todas as igrejas têm uma programação, então todos somos convidados a participar de uma celebração penitencial, de participar de um encontro de Jesus com Maria, que normalmente é celebrado nas quartas-feiras, o lava-pés na quinta, né? Aqui ainda vai ter esse ano o encontro de Jesus, aquela procissão? Sim, esse ano, né, estão organizando, eu não lembro agora a programação, mas está nas redes sociais da paróquia, vai ter o encontro, né, dos homens que saem com Jesus dos Passos e as mulheres com Nossa Senhora das Dores. Nas redes sociais da paróquia tem todas as informações, bem direitinho. Pronto, pois pode concluir seu raciocínio. É isso, então, pessoal, é esse tempo da gente participar mesmo, mostrar que somos igreja. Na sexta-feira, né, às 3 horas da tarde. Por que 3 horas? Porque é a hora da paixão, a hora que Jesus morreu, né? No sábado é o dia da grande vigília pascal, todos com lâmpadas, velas na mão, proclamando a ressurreição do Senhor. E no domingo a grande festa. O Senhor que, assim como foi ao encontro das mulheres, ele vem também ao nosso encontro, anunciando a vida. Para finalizar, se Jesus chegasse hoje, nesse meio conturbado, esse mundo conturbado que a gente tem, através de rede social, qual seria a mensagem? Seria aquela mesma que ele nos deixou na Bíblia? Essa mensagem seria mudada? Ou você acha que, de acordo com os novos tempos, ele traria uma nova mensagem para a humanidade? Em uma de suas mensagens, você falando em mensagem aí, Jesus ele disse, poucos
a messe é grande, mas poucos são os operários. Então peça ao Pai que mande mais operários para a messe. Hoje em dia, eu acho, se ele chegasse aqui, o trabalho seria maior, Edivaldo. Porque naquela época era bem mais fácil a gente atrair os discípulos. Era mais fácil a gente levar uma mensagem de salvação. Era mais fácil a gente conseguir adeptos, como nós dizemos assim, para que pudesse fazer parte do grupo dos discípulos, que começou com 12 e hoje somos todos nós. Então, apesar de tantas facilidades que nós temos hoje, redes sociais, internet, enfim, eu acho que hoje seria mais difícil, porque ao mesmo tempo que eu estou conectado, ao mesmo tempo que eu estou ali ocupado, eu deixo que várias coisas que Deus diz, que Deus quer falar, essas coisas elas passem despercebidas. Então, naquela época, a gente acompanhava que os discípulos acompanhavam Jesus, quando ele lhe chamava, indagava sobre para onde ia, o que ia fazer, e Jesus, vinde e vede onde eu moro, o que eu faço. Imagine hoje em dia, né? Naquela época eles não tinham atrativos. Hoje nós temos muito mais atrativos. E a mensagem principal que Jesus continuava dizendo era a conversão. Era o povo se voltar mais para Deus, visto que naquela época a gente vê que Sodoma e Gomorra foi destruída antes de Cristo, por causa dos seus grandes pecados. Imagine a sociedade de hoje em dia, com tanta coisa aí acontecendo. Então eu acho que a mensagem que Jesus continuaria dizendo a nós, aos nossos corações, aos nossos ouvidos, seria a conversão. Voltai-vos para mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Você acha que ele seria crucificado nos tempos atuais antes de completar os 33 anos? Eu acho que seria bem antes, né? Por causa de tanta coisa que Jesus... Às vezes, a gente também, quando falamos, pregamos, a gente muitas vezes é crucificado. Às vezes a gente o dedo é colocado na nossa cara, dizendo que não é assim, que não pode ser assim, que hoje em dia é tudo light, que tudo é permitido, mas a mensagem do Evangelho não é essa, né? Se a gente não se converte, se a gente não se volta mais o coração para Deus, do jeito que a gente está vivendo, é impossível alcançar a salvação. Você tem o desejo de ser padre, Jacó? Erivaldo, eu curso hoje Teologia pela Faculdade Católica Paulista. O desejo eu não tenho assim, como muitas pessoas que já saíram de Luiz Gomes e muitos voltaram, né? Portanto, eu não tenho assim, esse desejo grande de ser padre ainda. Eu tenho, como se diz, um sonho, né? De um dia, se Deus quiser, se for da vontade dele, eu chegar ao sacerdócio. Tanto que eu estou fazendo teologia, que é um dos cursos que é pedido, né, pela diocese, para que a gente possa assim receber, ser ordenado pela nossa diocese. Você se reconhece como seminarista? Me reconheço como seminarista, porque assim, a gente já viu vários que foram e perseveraram, pessoas simples também, como eu gosto de me identificar como pessoa simples, que sempre me dou bem com todo mundo, e o seminário para mim será mais uma família, né? Eu já tenho minha família lá em casa, mas o seminário seria para mim como mais uma família que eu vou chegar, vou ser bem recebido, que eu sei como a nossa diocese muito bem nos acolhe. O seu grupo esse ano vai realizar a Paixão de Cristo, aquela via sacra? Sim, a Companhia Tearte, esse ano, ela vai apresentar mais uma vez, né, aqui em Luiz Gomes, hoje à noite, dia 31 de março, e a partir de segunda-feira, nós estaremos apresentando em várias cidades, tanto do RN como da Paraíba, demonstrando assim o nosso trabalho e levando a cultura teatral também para outras cidades. Agradecer demais aqui a Jacó Oliveira, produtor cultural, agente de pastoral e líder comunitário, entendedor dos assuntos religiosos, e o porquê dele estar aqui é justamente isso, porque conhece, porque sabe, porque participa, porque vivencia no seu dia a dia essa fé católica, e a gente agradece, Jacó, pela sua participação aqui na TV Sertões Brasil. Esperamos que esse podcast tenha trazido também informações, esclarecimentos a todos aqueles que gostam de ouvir e de pensar e de se informar sobre a palavra de Deus. Muito obrigado, Jacó. Nós que fazemos parte da Companhia Teatro, que agradecemos, Erivaldo, pela essa abertura, por essa TV tão importante que está levando aí
muitos conhecimentos, muitas informações também para o nosso povo, né? Muita coisa que o povo não sabia, Erivaldo, de Luiz Gomes, da região toda aqui, o pessoal está sabendo por meio da sua TV. Então, parabéns, a nossa gratidão também, muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Que seja a Semana Santa um tempo de muita fé, para que a gente possa vivenciar, fortalecer ainda mais a nossa fé e que a gente possa ser sempre esses discípulos, né, de Cristo, levar o Evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas, até os confins do tempo. Esse podcast vai estar em multiplataformas, no Facebook, no YouTube, também no Instagram. Eu sempre aconselho que você assista no YouTube, que você vai ter muito mais qualidade. Lá é muito melhor. Forte abraço a todos, curtam, compartilhem e comentem. Até o nosso próximo encontro aqui na Sertões Brasil, a TV das redes sociais.